Muito bem, nós estamos aqui agora para analisarmos mais uma crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje nós vamos estudar um tema um tanto quanto delicado, mas é um tema muito importante, que inclusive foi tema do nosso sábado, porque foi falado um pouquinho também no sábado, durante o sábado, mas é um tema do nosso final de semana, e ele vai ser analisado um pouco mais a fundo agora, pelo nosso querido amigo, meu padrinho, pastor Jairo Souza. Que você possa conhecer um pouco mais a fundo o dom profético, e que você possa confiar que Deus é a coluna que está sempre ao nosso lado, como a coluna de nuvem e de fogo no povo de Israel. Ele também está sempre nos guiando através do dom profético que nós acreditamos que a nossa igreja tem. Que você possa abrir o seu coração, conhecer a palavra de Deus e sair daqui mais perto de Jesus do que quando você entrou. Pastor Jairo, obrigado por vir aqui, por abrir a palavra de Deus. Você é sempre bem-vindo, essa aqui é a sua igreja. Obrigado. Tá bom? E que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Vamos. Pai de amor, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos e deixou pelos teus profetas a tua palavra, a fim de que nós possamos andar em segurança até a volta de Jesus. Ao estudarmos isso, eu te peço que o teu Santo Espírito desça agora sobre o pastor Jairo com poder, para que ele fale e ensine a todos nós que estamos aqui na nave da Igreja Adventista Central de Curitiba, e também para todos os que estão nos acompanhando via internet, para que todos nós possamos conhecer a tua santa e boa vontade para a nossa vida. Pedimos também a Deus uma bênção sobre os dízimos e ofertas que foram trazidos aqui, para que este recurso continue levando o teu evangelho para muitas pessoas que precisam conhecer da tua salvação. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Jairo, obrigado. Que Deus te abençoe. O púlpito é seu. Muito obrigado. Boa noite. Vocês me ouvem bem? E você em casa, está ouvindo direitinho aí? Tudo certo? Que alegria estar com vocês nessa noite. Obrigado, pastor Denis. É sempre um privilégio estar com os irmãos nessa igreja tão querida. E todas as vezes que eu entro aqui, eu lembro de momentos, de situações que eu vivi em cultos, em vigílias, grandes celebrações. E essas memórias, tanto afetivas quanto espirituais, acompanham a gente. Como é bom estarmos na presença de Deus, na casa dele. Essa é a 18ª vez que a gente se encontra aqui no domingo, dentro desse tema, dessa série, Razões para Crer. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do dom profético. Fiquei feliz de saber que o pastor André mencionou isso e tem dado essa ênfase, especialmente nesse final de semana. Eu espero não ser redundante aqui, mas quem sabe reforçar alguns pontos, levar a alguma reflexão que seja útil, para que você realmente tenha razões para acreditar que Deus continua a dirigir sua igreja e que o Espírito dele está ativo no nosso meio. Amém? Dom profético. Um dia eu estava saindo de uma reunião e um pastor amigo meu chamado Gilmar Batistotti, ele também hoje é apresentador de um dos programas ali da Novo Tempo. Na época ele era pastor dos pastores, o pastor ministerial, essa era a função dele ali na região central de São Paulo. E a gente saindo da reunião, ele falou assim: Jairo, você já ouviu aquela música? E ele falou o nome da música e eu já tinha ouvido alguma coisa, mas sabe quando você ouve sem dar muita atenção? E aí ele simplesmente começou a cantarolar a música. Gostei do que ouvi, cheguei no carro, coloquei a música para escutar com mais atenção. E o refrão da música era mais ou menos assim. Vou pedir para abrir o piano, não estava combinado isso, a gente combinou ali atrás. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder,
ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Você já ouviu essa música antes, sim? Você concorda com a letra? Ninguém explica Deus. E eu fiquei pensando assim nos detalhes da letra e cheguei à conclusão do seguinte: de fato não dá para explicar Deus. Primeiro, porque Deus ele é infinito, ele é poderoso e a gente sabe de todos os atributos que o caracterizam, e a gente é desse tamanho. Então não tem como a gente entender Deus, quer dizer, explicar Deus. Por outro lado, é possível a gente conhecê-lo, né, a partir da revelação que ele nos deu. Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe esse interesse de Deus em se revelar a nós. Então, o dom profético, ele está dentro desse cenário de um Deus que se importa, que nos ama e que quer estar perto de nós e que nós entendamos um pouco qual é a sua intenção, o seu plano para a nossa vida. Hoje a gente vai ver vários textos bíblicos. Vários deles eu vou projetar para facilitar e acelerar um pouco o processo. Você pode anotar para depois ler com calma em casa. Vários deles merecem essa atenção. Outros a gente vai abrir, certo? A Bíblia. Eu selecionei alguns para a gente poder ter essa experiência de leitura da Bíblia. Eu acho que é muito importante. Então você que está aqui na igreja, pegue a sua Bíblia. Você que está em casa também, vai ali, pega a sua Bíblia. De repente uma caneta, alguma coisa que você deseja anotar. Eu acredito que vai ser melhor assim, tá bom? Nós sabemos que quando o ser humano ele foi criado perfeito, certo? Ele foi criado perfeito, e Deus se comunicava diretamente a ele, isso antes da queda. Quando o pecado entra, a Bíblia diz que houve uma separação entre Deus e a humanidade. E lógico, Deus ele se manifestava de outras maneiras, ele falava com pessoas, mas em algum momento na história, Deus ele começou a se revelar de maneira objetiva para tentar traduzir a sua vontade para a humanidade. O cenário dessa ruptura é descrito em muitos textos da Bíblia. Um deles, Isaías capítulo 59, verso 2, onde diz assim: mas as tuas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías está falando dessa realidade de separação que houve com a entrada do pecado. Mas Deus, como eu disse, ele tomou a iniciativa para se revelar e comunicar algo especial para a humanidade. Aí entra esse elemento interessante, que é o personagem, o profeta, que no hebraico, a palavrinha, né, quando aparece profeta, é a palavrinha navi, ou nabi, e no grego, no Novo Testamento, profetês. Essa função do profeta está associada às vezes à ideia de um vidente, alguém que prevê o futuro, alguém que recebe uma mensagem especial. Hoje a gente não vai se deter muito nesse aspecto, a gente vai trabalhar mais a questão do profeta como um mensageiro de Deus, alguém que recebe o recado de Deus para compartilhar isso com alguém. Existe um episódio ali no Antigo Israel que ilustra muito bem qual é o papel de Deus e desse profeta, a quem ele revela uma mensagem especial. É o episódio em que Moisés, ele é chamado por Deus para libertar o povo. Mas você lembra que no chamado que Deus faz a Moisés, há um diálogo, e Moisés coloca uma série de questões ali para não atender esse chamado. Ele não queria ser o libertador, ele não se via à altura desse chamado e dessa responsabilidade. E um dos problemas que Moisés coloca é: eu não sei falar. Como é que eu vou conversar com a autoridade, com o faraó, com o povo? Eu não sei falar. E aí a gente encontra esse texto que está em Êxodo 7, os versos 1 e o verso 2, onde a palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu
profeta, Nabi. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Você está percebendo a relação aqui? A didática é perfeita. Deus, ele falaria para Moisés algo, Moisés falaria para Arão, e aí Arão comunicaria ao povo. Então, da mesma forma que Arão estava para Moisés, assim está o profeta para Deus e para cada um de nós. Então Deus escolhe uma pessoa para revelar uma mensagem importante, essa pessoa recebe essa mensagem e com a sua linguagem, com as suas características, compartilha essa mensagem com um público específico. Várias dessas orientações foram registradas e estão na palavra de Deus, aquilo que Deus entendeu que seria importante para a posteridade estar ali. Bom, no Novo Testamento, queridos, o dom profético, ele aparece como um dom espiritual. Você sabe que o Espírito Santo, ele atua de várias maneiras. O Espírito Santo é aquele que nos convence, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele nos torna conscientes de algumas realidades, que sem ele, o ser humano passa despercebido. Então, ele revela a mim quem eu sou, me torna consciente do meu pecado, da minha sujeira, da minha incapacidade. Ele me aponta para a justiça que Jesus oferece e transfere a mim, uma vez que eu aceito o seu sacrifício. E ele também me torna consciente de que há um juízo em curso. E que em algum momento essa história terá um ponto final. E que cada ser humano debaixo do sol terá que prestar contas a Deus a partir das oportunidades que teve, do conhecimento que teve e das escolhas que fez. O Espírito Santo, ele entrega para nós alguns presentes. Eu gosto de pensar dessa maneira. Um desses presentes é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. E esse fruto nada mais é do que um conjunto de características, comportamentos que são próprios de Deus, próprios de Jesus, que começam a se manifestar no ser humano à medida que o Espírito atua nele. Por meio da conversão, da entrega constante. Então essa pessoa é alegre, ela tem paz, ela tem um ânimo longo, longanimidade, benignidade, mansidão, controle, autocontrole, domínio próprio e assim por diante. É um conjunto de características e quem faz isso em nós é o Espírito. Esse presente é nosso. O fruto do Espírito é algo que o Espírito dá para nós. Lógico que uma vez que nós somos transformados, a gente termina abençoando alguém, Então a nossa alegria vai abençoar alguém. A nossa paciência, o nosso amor, o nosso autocontrole vai ser bênção para as pessoas à nossa volta. Mas trata-se de um conjunto de características individuais. E esse é um trabalho de muito tempo. O outro presente chama-se dom espiritual. Esse presente é algo que o Espírito dá para você pensando em alguém. Nunca é para a gente só, é sempre para o outro. E a Bíblia tem algumas listas de dons, e em cada uma dessas listas a gente encontra assim a finalidade. Primeiro, é o Espírito que concede, quem determina quem recebe é Deus, onde esse dom vai ser desenvolvido, ou seja, o ministério onde ele vai acontecer também é orientado por Deus, E isso é muito importante, as pessoas não entendem isso. Por exemplo, tem o dom do ensino, certo? O dom do ensino. Quando a gente vai escolher aqui na igreja os cargos da igreja, existem algumas funções. Várias delas são de liderança, mas também tem funções ligadas a essa questão do ensino. E para ilustrar aqui, seria tipo o professor da escola sabatina. Quem vai ser o professor da escola sabatina? Dessas unidades, enfim. Então, as pessoas avaliam aqueles que têm habilidade para ensinar e falam assim, não, você vai ser professor de escola sabatina. Acontece que existe aquele que sabe ensinar o adulto. Já tem aquele que se conecta com as crianças. Aí tem uma outra que fala mais para os jovens. Se você chegar no sábado de manhã, de surpresa, e falar assim, olha, você que é professora das crianças, vai passar a lição lá para os adultos. E aí pega um professor do adulto e coloca lá no Ministério Infantil. Vai dar alguma treta aí, vai dar alguma coisa errada, sim ou não? Não vai ficar tão encaixadinho, Os dois têm o mesmo dom. No entanto,
O ambiente onde eles exercem esse dom é diferente. Isso a gente chama de ministério, é esse ambiente aqui. Tem gente que fala para muitas pessoas e fica à vontade com um grande auditório. Tem gente que prefere falar para um só. Tem gente que fala com a galera da universidade, consegue se conectar com a galera universitária. Já tem gente assim que, pelo linguajar e pela maneira de raciocinar, não consegue alcançar às vezes o povo mais simples. Você entende isso? Então, a gente tem que orar a Deus, primeiro para que a gente entenda qual é o nosso dom. Se a gente faz parte do corpo de Cristo, a gente recebeu algum dom, e isso precisa abençoar alguém de alguma forma, e ser utilizado dentro do ambiente adequado. Esse é um grande desafio, e o Espírito vai nos ajudando nessa tarefa. Bom, nós temos aqui a lista de dons. Eu selecionei aqui 3, né? Temos Romanos 12, 1 Coríntios 12, e Efésios ali e com os versos. Eu gostaria que você pegasse a Bíblia comigo e abrisse em Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. E só um detalhe, o dom de profecia, ele é tido e apresentado por Paulo como um dom excelente, um dom almejável, um dom muito especial, porque ele aparece no topo das listas. E a maneira como está escrito indica essa questão da hierarquia da importância muitas vezes. Então, lá em Romanos, por exemplo, o dom de profecia aparece no primeiro lugar na lista. Já em Coríntios, em segundo lugar. E em Efésios, também em segundo lugar. Vamos ler? Diz aqui, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Eu pergunto para vocês, a gente já chegou nesse ponto aqui do texto? Nós já somos unidos, já somos maduros, já somos assim parecidos com Jesus? Se a sua resposta foi não, é porque o dom de profecia, ele ainda é relevante para o nosso tempo. E todos esses aqui. O dom do apostolado, de profecia, dos evangelistas, pastores, mestres, todos esses dons, eles ainda são úteis e necessários para que o plano de Deus continue a acontecer na igreja. Então esse é um ponto importante. Agora, quando a Bíblia olha para o futuro, ela fala a respeito da questão do dom profético, para além do tempo apostólico. Por que eu estou mencionando isso? Existem muitas pessoas que entendem e acreditam de que o dom profético, ele era algo do tempo bíblico e só. Passou o tempo bíblico, fechou o cânon, esse dom ele não seria mais praticado. Mas observe o que parece estar nas entrelinhas de um alerta que Jesus fez, lá em Mateus no capítulo 24, versos 11 e verso 34. Ali a palavra diz assim: e surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. Verso 11, verso 34. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você percebeu aqui o alerta de Cristo? Ele fala que nos últimos dias, e aqui a seção do capítulo 24, você sabe, é o sermão profético de Jesus, onde ele fala dos sinais que iriam anteceder a sua vinda. Ele diz que dentre esses sinais, haveriam sinais no meio religioso, e que falsos profetas iriam surgir. Ora, se o falso profeta vai surgir, isso sugere o quê? De que existe o verdadeiro profeta. Existe o verdadeiro profeta. Senão, Jesus não precisaria fazer esse alerta com essa ênfase, né? Isso fica evidente, gente, ali em Joel, no capítulo 2, verso 28, quando a palavra de Deus diz assim: e acontecerá, né, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, Joel, ele profetizou a respeito daquilo que iria acontecer
no meio do povo de Deus, antes da vinda de Cristo, de que o Espírito seria derramado e que o efeito desse batismo seria isso aí. Seria sonho, seria visão, seria profecia. O dom de profecia iria se manifestar. E eu lembro que quando o pastor Everson Torres veio aqui fazer Semana Jovem para vocês, ele falou a respeito de sonhos, sim ou não? De gente que lá no Oriente Médio está recebendo sonho. Onde a Bíblia não chega, onde uma palavra não pode ser pregada, onde não há liberdade muitas vezes para alguém tomar a decisão e aceitar a Cristo, Deus ele cria um caminho diferente e dá um sonho para alguém, e essa pessoa a partir desse sonho entende de que existe um caminho que ela precisa seguir, que ela precisa se converter, ela precisa mudar. Ou seja, já são assim, vamos dizer, né, algumas gotas caindo. Eu imagino que em alguns lugares do mundo com um pouco mais de intensidade, mas é o processo do Espírito preparar esse terreno para a colheita final. Então, o dom de profecia, ele está inserido nesse cenário. E queridos, ainda pensando na questão do tempo do fim, dos nossos dias, vocês conhecem muito bem esses dois versos aí, correto? Pegue a sua Bíblia, vamos lá. Apocalipse 12, verso 17. E se esses textos não estão marcados na sua Bíblia, é importante que você faça, eu deixo essa sugestão aqui. Então, Apocalipse capítulo 12, né, verso 17, a gente sabe, o capítulo 12, ele está situado bem no meio do livro, para muitos é o capítulo mais importante de todo o livro do Apocalipse, onde muito da história é explicada aqui. E aqui no verso 17, a palavra de Deus diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Nós sabemos, linguagem simbólica, mulher significa igreja, ou seja, Satanás se irou contra a igreja e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então existem duas características do remanescente dessa igreja que é perseguida por Satanás. Se ela é perseguida por Satanás é porque ela é a igreja de Deus, a igreja pura. Então, as características são, esse povo, ele não ignora os mandamentos de Deus. Pelo contrário, eles procuram obedecer e seguir isso aqui. Os mandamentos nós sabemos quais são, certo? Mas o que seria, então, o testemunho de Jesus? A resposta está em Apocalipse 19. Eu peço que você avance alguns capítulos aí. Apocalipse 19, verso 10. A palavra do Senhor diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito da profecia. Então, duas características acompanhariam o povo de Deus antes da vinda de Cristo: a obediência aos mandamentos, e também no seu meio haveria a manifestação do dom profético. Em algum momento na história isso iria acontecer. Aí a gente tem que partir para outra questão, que é a questão de como a gente consegue identificar essa figura. Porque se eu chegar aqui para você e disser assim: eu tive um sonho de Deus, Deus me revelou isso, e eu começar a falar uma série de coisas, o que você deveria fazer? Qual deveria ser a tua reação diante disso? Se qualquer pessoa chegar aqui e falar assim: eu recebi uma revelação de Deus, o que a gente deve fazer? Quando a gente vai ver a Bíblia, a gente percebe que existe um caminho. Não é para eu aceitar de imediato, e também não é para a gente rejeitar de imediato. Mas a gente precisa provar. A gente precisa ir para a Bíblia e analisar. E isso não é uma coisa que vai acontecer de maneira pontual, vai precisar de um certo tempo, vocês vão perceber, para a gente detectar biblicamente se isso vem de Deus ou não. Certo? Então, como identificar um profeta verdadeiro? Agora a gente vai passar por alguns textos de uma maneira um pouco mais dinâmica, para você ter isso em mente. O primeiro texto, 1 João 4, 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Nisso conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. É de Deus. Ou seja, a primeira característica é: reconhece a encarnação de Cristo. Entende qual é a natureza de Cristo. Não tem distorção teológica em relação a esse assunto. Essa é a primeira característica. Segunda característica: harmonia com a Bíblia. Deus, ele não se contradiz. Ele não vai revelar algo em contradição àquilo que ele já disse em outro momento para um escolhido seu. Então a revelação de Deus, ela é progressiva. Na teologia a gente entende dessa forma. São 3 características da revelação de Deus. Ela é progressiva porque Deus não entregou tudo de uma vez. Ele foi se revelando ao longo do tempo. Ela é limitada, segunda característica, porque Deus não falou tudo. E aí vem a terceira coisa: ela é suficiente para a nossa salvação. Então, a revelação de Deus é progressiva, limitada e suficiente para aquilo que é importante, que é a nossa salvação. E Deus, dentro desse processo, ele não vai se contradizer. Por isso, uma revelação precisa estar em harmonia com aquilo que Deus já disse anteriormente. E está registrado, por exemplo, na sua palavra. Então, Isaías 8:20, um dos textos da Bíblia que apontam nessa direção, diz assim: a lei e ao testemunho. Se essas pessoas não falarem segundo essa palavra, é porque não existe luz neles, né? Jamais verão a alva, tem uma outra versão que diz assim. Então, esse é um outro princípio. Terceira questão: exatidão nas predições. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você. É possível um profeta de Deus fazer uma predição e essa predição não ocorrer? É possível? Outra pergunta: é possível um falso profeta fazer uma predição e ela acontecer? Então você percebe que não é uma característica ou outra, tem que ser o conjunto inteiro. Vamos lá. Um profeta de Deus, ele pode fazer uma profecia e ela não acontecer. Em que caso isso pode ocorrer? Exemplo, Jonas. Jonas, ele recebeu um recado de Deus. Ele chega em Nínive, né? Ele não queria a princípio, mas já que ele chegou lá, ele chega para rachar e dizer assim, ó, vai acabar com tudo e tal. A questão é que era uma profecia condicional. E se o povo de Nínive continuasse com aquela prática que era reprovada por Deus, o final seria o que Jonas havia predito. Acontece que o povo se arrependeu. E uma vez arrependidos, simplesmente a profecia não se cumpriu. E Jonas fica chateado, e a gente sabe da história, né? E agora, profeta falso, predizer algo e dar certo. Gente, assim, ó. Assim como o Espírito de Deus age na terra, nós sabemos que existem seres espirituais que não estão do lado de Deus. E especialmente pensando em Satanás, pense comigo, ele é experiente, ele conhece a história, ele conhece a natureza humana, mais que isso, ele tem seus agentes no mundo. Se Deus tem os seus escolhidos, Satanás também tem os dele. E ele pode usar essa informação que ele tem, ele pode usar esses instrumentos, né, humanos que ele pode utilizar para executar algo de maneira a confundir as pessoas. Olha, deu certo, falou isso, aconteceu. Na África, quando eu estive lá uma ocasião, em Guiné-Bissau, é impressionante, havia ali os sacerdotes, né, animistas, e o pessoal tinha medo, porque o que eles diziam acontecia. Ó, fulano de tal vai morrer. Daqui a pouco a pessoa morria do nada, assim. E outra coisa e tal, as coisas estranhas acontecendo assim. Então, pode ser que aconteça. No entanto, se a profecia é de Deus, e Deus revelou, isso faz parte do plano de Deus, aquilo que o profeta disse vai se cumprir. Esse também é um elemento, é um aspecto que a gente tem que levar em conta. Deuteronômio 18, 21, 22 diz assim: e se disserdes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele, né? E o quarto ponto, o fruto do seu ministério, o resultado de tudo isso. E aí, Mateus 7 vai dizer que pelos frutos nós reconhecemos.
se aquela pessoa, se o efeito do seu ministério, se o seu testemunho, se a sua maneira de falar, a sua conduta está em harmonia com a palavra de Deus, e se o resultado de tudo isso é esse florescer do reino de Deus, em todos os sentidos. Então o fruto também é um sinal se esse profeta é de fato de Deus ou não, se esse dom profético é legítimo ou não. E agora eu gostaria de trazer aqui a personagem que nos toca, nós adventistas do sétimo dia. Eu estou falando de Ellen White. Algumas pessoas entendem de maneira equivocada a igreja adventista e em relação especialmente à nossa história com Ellen White, né? Muitos entendem que nós somos seita, porque a nossa doutrina, segundo muitos, não é baseada unicamente na palavra de Deus, mas também naquilo que Ellen White escreveu. Sendo que Ellen White nunca se colocou nessa posição. E todas as 28 crenças fundamentais que a gente está tratando aqui no Razões para Crer, não são baseadas naquilo que ela escreveu. Se você tirar tudo que Ellen White escreveu, as 28 crenças fundamentais, elas vão ficar inalteradas, simples assim. As doutrinas que nós temos, as nossas crenças fundamentais. No entanto, nós entendemos que ela tem um valor, ela tem a sua importância. Falando um pouquinho a respeito dela. Primeiro ponto, Ellen White, ela nunca se auto-intitulou como profetisa, ela não gostava desse termo. Ela preferia mensageira do Senhor. Mensageira do Senhor. Era assim que ela gostava de ser chamada, né, ou apresentada. Ela viveu entre 1827 e 1915. Com 17 anos, em 1844, ela recebeu o chamado para ser profetisa. E durante 70 anos exerceu seu ministério profético. Ela foi, queridos, testada tanto pela igreja quanto por céticos durante todo esse tempo. 70 anos. Ela sempre conviveu com a desconfiança de um ou outro. Mas à medida que o tempo ia passando, e os escritos dela começaram a ser entendidos, mais crédito ela foi recebendo, ao ponto de hoje ser reconhecida como uma pessoa que teria recebido de fato o dom legítimo de profecia. Ela teve mais de 2.000 visões, escreveu 80 livros, 4.800 artigos, cerca de 200 folhetos, tudo isso totalizando cerca de 100.000 páginas. E olhe que ela não tinha educação formal superior, nunca fez uma faculdade, ela tinha limitações físicas, nós conhecemos um pouco da história, ela sofreu um acidente, né, ainda muito jovem, isso trouxe uma série de limitações para que ela pudesse desenvolver, né, na escola, enfim, mas ainda assim, com a bênção de Deus, ela conseguiu produzir bastante coisa, escreveu sobre muita coisa. Uma revista importante norte-americana colocou Ellen White entre as 100 maiores personalidades dos Estados Unidos, dada a relevância dos seus escritos e do seu legado. E agora a pergunta que fica, será que ela passa por estes critérios, por essas características do profeta verdadeiro? Então vamos lá, vamos para o teste. Primeira parte, concordância com a Bíblia. Observe o que ela escreveu em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 17. Ela disse: tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Creio nas declarações de uma Bíblia inteira. Eu acredito que foi em 1909, numa assembleia da Conferência Geral, a última da qual ela participou presencialmente, ela já era bem idosa. E diz a história que quando ela acabou de fazer o devocional em uma das reuniões, na sua última fala, ela se sentou e poucos instantes depois ela voltou para o púlpito. E o pessoal que tinha aplaudido a princípio ficou assim na expectativa, por que ela voltou? Ela volta, ela pega a Bíblia que ela estava utilizando, levanta a Bíblia e diz assim: senhores, recomendo-vos esse livro. Talvez as últimas palavras que ela proferiu para a igreja. Recomendo-vos esse livro. Existem muitas citações. E lógico que o que eu estou falando aqui, eu espero seja motivação para alguns pesquisarem um pouco mais. Eu não vou conseguir trazer todas as informações pelo tempo aqui.
Mas enfim, existe muito escrito a respeito disso. Observe outro texto no Grande Conflito, página 9. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Segundo ponto, profecias cumpridas. Ellen White falou sobre muitas coisas, e embora exista pouquíssima profecia, o conteúdo escrito por ela não tinha essa finalidade de ficar apontando aquilo que iria acontecer. Mas ainda assim, algumas coisas ela tratou. Uma delas, o surgimento e o crescimento do espiritismo moderno, isso por volta de 1850. Uma das primeiras revelações que ela teve foi a respeito dessa questão do espiritismo. Ela também anunciou que haveria uma cooperação crescente entre protestantes e católicos, coisa que naquele tempo não estava acontecendo e seria até impensável para alguns. Ela falou algumas coisas a respeito da saúde, que para o tempo dela era uma coisa absolutamente nova. Ela falou sobre a luz solar, num tempo que muitos médicos prendiam as pessoas em ambientes escuros. Ela falou assim, não, existe um efeito antisséptico que é positivo para a saúde. A luz é importante. Ela falou sobre as ondas elétricas do cérebro, coisa que o pessoal foi descobrir muito tempo depois. Eu peguei aqui um livro da minha estante, agora há pouco, na página, deixa eu ver se eu acho aqui, 73. Esse livro é O Dom de Profecia no Púlpito, escrito por um professor meu, Emilson dos Reis, e aqui tem uma série de citações interessantes. E aí eu peguei uma citação que está escrita no livro Mensagem aos Jovens, que diz assim, sobre a Primeira Guerra Mundial. Em 21 de abril de 1890, quando reinava a paz entre as nações, Ellen White escreveu as seguintes palavras: a juventude deve buscar mais fervorosamente a Deus. Aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para a sua fúria mediante arrependimento, para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificadas milhões de vidas humanas. Irromperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres em estradas de ferro, confusão, colisões e mortes sem um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de comunicação. Ela falou isso aproximadamente 24 anos antes. Você não precisa acreditar que ela estava falando exatamente da Primeira Guerra Mundial. O ponto que eu estou trazendo é que era algo impensável naquele momento. Estava tudo certo. Como assim? Milhões e milhões de pessoas iriam morrer. Ela fala aqui das esquadras, né? Ela fala aqui sobre... deixa eu ver aqui qual é o termo aqui. Esquadras se submergirão, né? Enfim, é algo interessante, que muita gente depois ao estudar, associou uma coisa a outra. Não temos certeza absoluta, mas o fato é que uma série de coisas que ela mencionou se concretizou mais adiante. Outro ponto, o reconhecimento da encarnação de Cristo. O Desejado de Todas as Nações é um livro que está cheio de citações assim. Eu peguei um outro livro para ilustrar o pensamento que ela tinha em relação à encarnação de Cristo. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. Ela é a corrente áurea que nos liga à alma de Cristo e por meio de Cristo a Deus. Isso devemos estudar. Cristo era um homem real. Outra parte. Pouca importância é dada para a Bíblia. O Senhor concedeu uma luz menor para conduzir homens à luz maior. Era assim que ela considerava a palavra de Deus. Gente, eu não sei o quanto você acredita que Ellen White é uma profetisa verdadeira. Eu posso estar falando para pessoas aqui que talvez não a consideram nesse nível. Eu gostaria de convidar você a pelo menos uma coisa. Prove. Pegue os seus livros. Escolha um deles. Eu lembro que o primeiro livro dela que eu li foi o Primeiros Escritos, que
que é exatamente por onde a história começa. É um livro pequeno, num final de semana, numa tarde, é capaz de você terminar ele. Muito interessante. É uma leitura, lógico, com a linguagem um pouquinho antiga, embora existam versões mais atualizadas. Mas a mensagem, o recado daquele livro me impactou profundamente com 14 anos de idade. A gente lê muita coisa, a gente tem acesso a muita informação. E eu lamento que alguns de nós estejamos perdendo a oportunidade de sermos abençoados por aquilo que Deus possivelmente revelou para aquela mulher, caso você não acredite. Eu creio que ela recebeu o dom profético legítimo. Por que isso é importante? Porque a palavra de Deus, ela nos convida a darmos atenção à voz profética. Em 2 Crônicas 20:20, e esse é o último texto dessa noite, nós lemos o seguinte: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Os escritos de Ellen White não devem ser colocados acima da palavra de Deus. Como ela disse no texto que lemos anteriormente, ela é uma luz menor que conduz à luz maior, que é a palavra de Deus. As suas orientações ajudaram a igreja, por exemplo, a se organizar em várias frentes. A questão da educação, ela disse, isso é importante. Precisamos ter escolas. A questão da saúde, importante. Hoje nós temos hospitais, nós temos uma mensagem de saúde relevante para o mundo, que é ponte de contato para que outras verdades possam alcançar as pessoas, inclusive. Ela falou a respeito de tanta coisa, educação de filhos, falou a respeito da organização da igreja, como deveria ser, a questão da remuneração dos pastores. Na verdade, naquela ocasião, ela nem disse como deveria ser. Ela falou assim: olha, Deus não me revelou, vocês têm que ir para a Bíblia, para entender como funcionava a questão dos levitas no tempo de Cristo. E aí eles foram estudar na Bíblia. E eu ouvi isso do pastor Josanã, num culto que ele fez. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque a Bíblia diz assim, tragam o dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro ficava em Jerusalém. E aí imagina o trabalho que dava pegar esse dízimo das extremidades do território e levar para Jerusalém, sendo que tinha pastor levita em todo lugar do território. Era mais fácil pegar o dízimo daquela região e já entregar para ele, ao invés de mandar para Jerusalém, para aquilo voltar depois. Mas aí vem a explicação. Havia um lugar que era mais próspero. Havia um outro lugar que era mais pobre. Se o levita da região mais pobre recebesse do dízimo daquela região apenas, ele receberia um salário bem menor, por exemplo, do que aquele que trabalhava numa região mais próspera. E eles perceberam, não deve ser assim. A gente vai pegar o dízimo do mais rico com o dízimo do mais pobre. A gente vai juntar tudo aqui, a gente vai redistribuir de maneira igual. De maneira que você não vai ter um levita rico e o outro pobre. Mas eles terão dignidade, o salário vai ser mais ou menos assim igual. Por que a igreja adventista tem esse sistema? Porque é da palavra de Deus. Pastor André, pastor dessa igreja, desse tamanho, ele recebe o salário de um pastor que pastoreia uma igreja que tem 1/3 ou 1/4 do tamanho dessa igreja. O que vai mudar um pouquinho, talvez o aluguel, porque ele precisa morar um pouco mais perto aqui. Cada lugar tem um aluguel diferente, uma ajuda a outra. Coisa mínima, mas o salário é o mesmo, é o padrão. Por que a igreja adventista trabalha dessa forma? Porque Ellen White falou assim, olha, vão para a Bíblia. E se a conclusão fosse diferente, aí ela entraria e falaria assim, não deve ser assim. Então, queridos, eu convido você a ler mais os escritos dela. Escolha um livro. Aqui na igreja tem um acervo. E você que está em casa, você pode ter acesso facilmente pela internet a inúmeras obras escritas e disponíveis na internet, inclusive de maneira gratuita. Nós vamos ouvir uma música agora que fala a respeito da manifestação do Espírito no nosso meio. Pense um pouquinho a respeito disso. E lembre-se do que está escrito em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes
em seus profetas e prosperareis. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo,
Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor se comunica conosco. Muito obrigado porque em meio a tantas vozes nesse mundo, a Tua continua sendo audível, continua a nos orientar, a nos conduzir para perto de Ti, da Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu pessoas ao longo do tempo, dos séculos, para comunicar o Teu recado. Muito obrigado pela Tua revelação. Nós temos Bíblias aqui nas nossas mãos e temos liberdade para estudar. Muito obrigado, Pai, porque nós temos essa condição. Mas muito obrigado porque antes da Tua vinda, da vinda do Teu Filho, o Senhor se manifestou por meio do Teu Espírito, concedendo o dom profético àquela garota, àquela jovem, que escreveu tantas orientações em harmonia com a Tua palavra, para orientar a Tua igreja diante de tantos desafios. Pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade e atenção necessária para aproveitarmos essas pérolas, esses conselhos que podem nos fortalecer na caminhada rumo ao céu e na direção da Tua vontade todos os dias. Abençoa todos que estão conosco aqui na igreja. Abençoa aqueles que nos acompanham pela internet. Nos dá uma semana feliz, Senhor, que cada momento seja vivido na Tua presença. Eu peço essa bênção em nome e por amor de Cristo. Amém. Olá, que bom que você esteve conosco participando de mais um culto de adoração ao nosso querido Deus. Ficamos muito felizes de saber que temos uma família ampliada aqui na Igreja Central de Curitiba, que você faz parte desta família. Nós estamos neste ano participando de um grande movimento evangelístico que é a distribuição do livro Grande Conflito. E eu convido você a fazer parte deste projeto. Você pode acessar o link que aparece na sua tela ou a descrição também deste vídeo e saber mais como funciona esse projeto. E mais, se você deseja adquirir e ter um livro deste, basta você procurar uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo da sua casa. Você tem o link encontreumaigreja.com.br, encontre a igreja adventista mais perto da sua casa e solicite o seu inteiramente grátis. Participe conosco desse programa de evangelização. É o nosso desejo, a nossa oração é que Deus esteja contigo, que esteja abençoando você e sua família grandemente e até o nosso próximo encontro.